Olá, amigos e amigas do Divina Cevada, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje um pouco sobre taças e sobre copos de cerveja. Assim como existem centenas de estilos e variações diferentes de cervejas dos mais diversos sabores, aromas, cores, etc., cada vez mais existem também um sem número de copos e taças destinados às cervejas, seja pela produção das próprias cervejarias, seja pela tradição e pela cultura, principalmente de algumas escolas cervejeiras, como a escola belga, por exemplo, a escola alemã, etc. Como princípio geral para copos e taças, a gente pode usar o seguinte: quanto mais leve e menos aromática a cerveja é, normalmente ela vai demandar um copo mais estreito, um copo que não realça tanto o aspecto aromático dela, já que ela tem um realce mais no aspecto de sabor dos ingredientes, em geral, lagers, pilsen, etc. Já quando as cervejas são mais encorpadas, mais complexas, mais aromáticas, nós vamos demandar o uso de taças e de copos mais bojudos, mais largos, que deem condições da cerveja expandir e soltar os seus aromas à medida que ela ganha um pouco de temperatura. De forma geral, vamos mostrar aqui alguns exemplos de copos. A demanda por copos, a utilização do copo adequado para a cerveja adequada vai muito de gosto pessoal, vai muito de tradição, mas tem também alguns princípios para que nós possamos saborear melhor as cervejas artesanais que nos são oferecidas aí pelo mercado. Vamos começar com alguns versáteis. Por exemplo, o copo americano. O copo americano é odiado por alguns, amado por outros. Vocês conhecem, eu amo o copo americano por uma questão pessoal. Foi o copo que o meu avô me apresentou a primeira cerveja. Foi o copo onde eu, criança ainda, meu avô, que não era nada politicamente correto, me apresentou a cerveja e a sua espuma. Num copo americano, ele tomava a cerveja dele num copo americano. É uma lembrança familiar, emocional. Então existem pessoas que não gostam, odeiam o copo americano, assim como odeiam os copos de plástico. Os de plástico eu dou razão, uma vez que nós temos vidros, para que usar copo de plástico para tomar cerveja? Vai depender muito das opções e do lugar que você tem. Dê preferência aos copos de vidro. Afinal de contas, depois da metade do século XIX, com o advento do vidro, foi onde a cerveja ganhou muito mercado, se expandiu muito, porque a partir de então a gente podia ver a cerveja, coisa que não via na Idade Média, com aquelas canecas todas opacas e etc. Também tradicionais, dependendo delas. Então aqui você tem um copo americano, por exemplo, versátil, você vai poder tomar com qualquer tipo de estilo, é um copo bem informal. Tão versátil quanto o americano, você tem a caldeireta, servida em muitas choperias, usada muito para cerveja fresca, para o chopp, aqui no Brasil. A caldeireta ela é bastante versátil, uma mais indicada para os estilos lager, especialmente a pilsen, por exemplo. Mas serve também para outros estilos de cerveja, é um copo bastante versátil. Não é indicado exatamente para um ou outro estilo de cerveja apenas. Aí a gente pode caminhar um pouquinho pelas escolas de cervejas, vamos dizer assim. A gente pode caminhar, por exemplo, para a escola belga. Essa daqui é a tulipa. Por que tulipa? Tem o formato da flor tulipa. Normalmente a tulipa ela é mais bojuda, mais larga, para realçar os aromas normalmente da escola belga, cervejas muito aromáticas. Tenho aqui alguns exemplos de tulipas, da verdadeira tulipa. Aqui no Brasil nós chamamos de tulipa copos parecidos com... Essa daqui é uma taça, já que tem o pezinho, mas parecidos com os copos de chopp que a gente vê no mercado e nas choperias, etc. Nós aqui no Brasil chamamos de tulipa, mas na realidade são copos ou pilsen ou lager. A gente pode chamar de pilsen ou lager. Também advindos um pouquinho da escola alemã. Outro exemplo de copo lager, taça lager, tem o pezinho aqui, taça lager. Ainda na escola belga a gente tem o snifter, um copo mais largo ainda, bem bojudo, para que você possa utilizá-lo dessa forma.
É indicado para cervejas mais alcoólicas, para cervejas que podem ser degustadas a uma temperatura maior, então o contato com a tua mão e a maior superfície de contato da sua mão com a taça vai fazer com que essa cerveja ganhe temperatura e ressalte os aromas, solte os aromas à medida que ela vá, entre aspas, esquentando um pouquinho, né? É um tipo de taça recomendado para cervejas onde se recomenda consumi-las um pouquinho mais quente, a temperaturas um pouquinho mais altas. Cervejas Belgian Strong Ales, por exemplo, né? Cervejas mais com teor alcoólico maior, né? Como regra geral. A escola inglesa nos vai dar o advento do pint. Na realidade esse é um half pint, é metade de um pint. Pint é uma medida, né? Nos Estados Unidos um pint representa 473 ml, por exemplo, mas a sua origem é inglesa. O pint é o copo tradicional de consumo das ales inglesas, das porters, das stouts, das pale ales, das IPAs, por exemplo, né? É o copo de tradição de consumo nos pubs ingleses. Indo um pouquinho para a escola alemã, né? A escola alemã nos deu a tradição da caneca nas grandes festas alemãs, né? Essa ainda a caneca do Tortula, casa da qual eu fui com muito orgulho sócio entre 2004 e 2010, né? Essa aqui é uma taça pequena, né? É uma caneca pequena, né? Para consumo basicamente das cervejas alemãs, das lagers alemãs, etc., né? E muito utilizada a caneca, muito utilizada, claro, não é essa, né, que é pequena, mas a caneca de litro muito utilizada na Oktoberfest alemã, por exemplo, né? Aqui você tem o copo tradicional das Weizen, o copo das cervejas alemãs de trigo, né? Que você tem todo um serviço característico, né? Que a gente já abordou num dos nossos vídeos, mas pode voltar a abordar, que é um grande prazer abordar esse tema do serviço, né? Para que você sirva a cerveja alemã de trigo de uma forma que ela fica bastante vistosa, o copo é mais estreito na base, né? Mais abaulado na sua espuma, exatamente para realçar a qualidade da espuma, para realçar o aroma de cravo e banana que normalmente as Weizen alemãs possuem, né, por a sua refrescância. Culturalmente, bastante interessante o visual desse copo, né? E aí, mais modernos, a gente vai encontrar aí copos, cada vez mais existem designs diferentes de copos, desenhos diferentes de copos, seja pelas marcas diferentes de cerveja que vão surgindo no mercado, seja pela criatividade dos designers, né? Esse é um copo que a gente chama um copo de degustação de cerveja artesanal, né? Ele é bem estreito na sua base, abaulado de forma que você possa ter uma qualidade de degustação em quase todos os estilos, né? De cervejas, principalmente das artesanais, para realçar tanto o aroma quanto o sabor. Aí você vai perguntar para mim, pô, Renato, tem um monte de opção, algumas opções são mais culturais, mais tradicionais, outras mais corretas ou menos corretas. O que vale? Vale a tua percepção, vale o teu prazer de degustar uma boa cerveja. E como dica, vamos usar aquele princípio geral, as mais leves e menos aromáticas em copos mais estreitos, as mais elaboradas, mais complexas, mais aromáticas em copos mais largos, mais bojudos. A gente pode usar essa orientação de maneira geral. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, nós vamos tomar uma saison do estilo belga, feito pela Barco Brewers. Uma cervejaria de Santa Catarina, né? Cervejaria Santa Catarina, né? Vamos tomar essa saison, que é uma cerveja com teor alcoólico em torno de 6 e pouquinho. E por ser do estilo belga, né? A gente vai perceber e a gente vai inferir que é uma cerveja mais complexa em termos de aroma. Então a gente pode escolher qualquer opção de taças que a gente viu aqui do estilo belga, por exemplo, que vem da escola belga de cervejas. Vamos tomar nessa tulipa aqui, por exemplo, né? Provavelmente vai nos dar uma degustação e uma sensação de aroma bastante interessante, né? Ela é mais larga e bojuda na sua base e a sua boca estreita
vai fazer com que a espuma seja realçada. Você tem aqui uma cerveja clara, né? Uma saison que certamente tem bastante aroma, ela tem dry hopping de lúpulo. Nos vai dar uma degustação bastante prazerosa, com certeza, né? Copos e taças para cerveja. Existe uma regra que não pode ser violada? Não. Depende do seu prazer da degustação, depende do momento que você está, depende do local onde você está, né? O que nós recomendamos é que aonde você estiver, seja num bar, seja numa choperia, seja num evento, etc., se houver uma opção de copo ou taça de vidro adequada, seguindo esse princípio geral ali entre a cerveja mais simples e a cerveja mais complexa em termos de aroma, se você tiver opção, deguste nessa opção, né? Fica o prazer da degustação, o prazer do consumo de uma boa cerveja vai ser realçado, e é disso que a gente está falando, né? De beber cervejas boas, de prazer, né? Mas o mundo da cerveja não é um mundo tão fechado, tão hermético, assim, tão formal. O mundo da cerveja é informal. Quanto mais prazer a gente puder com o uso de taças e copos adequados, quanto mais prazer a gente puder ter, melhor. Saúde, como recomendação ainda para finalizar o nosso vídeo, fique bem atento ao modo como você, ou o estabelecimento onde você está, faz a lavagem e higiene desses copos, né? O que nós precisamos num copo? Que ele seja bem limpo, bem lavado, de preferência que ele seque naturalmente, né, naqueles equipamentos, seja de bar, de choperia, aqueles equipamentos que o mantém com a boca para baixo. Na sua casa você pode deixá-lo para secar em cima de um desses paninhos descartáveis, por exemplo, né, ou até da própria pia, tá? Para que ele seque ao natural, para que não tenha um contato ao você secar com o pano, se o pano tiver algum fiapo, etc., pode, na hora que você for servir a tua cerveja, pode danificar a percepção de espuma, do creme da cerveja, por exemplo, e jamais, né, em termos de copos e taças de vidro, jamais deixar algum resquício de detergente, né, de sabão ou de algum tipo de gordura, né, que isso vai matar a espuma, o creme da tua cerveja, né? Então as mulheres, muito cuidado com o batom, né? Se você vai degustar uma cerveja especial e quiser ter maior prazer nessa degustação, faça sem batom, porque a gente sabe que o batom tem uma quantidade de gordura bastante razoável, e essa gordura, né, vai matar a estabilidade da espuma da tua cerveja. Saúde, amigas e amigos do Divina Cevada! Até a próxima! Não deixem de se inscrever aí no canal, comentar. Até o próximo vídeo.